Olá, quinto ano, vamos lá para mais uma aula, onde essa aula a gente vai conhecer um pouco da região sudeste do Brasil, né? Então, ela é formada por 4 estados, ocupa 11% do território brasileiro, é a região mais populosa e também a mais desenvolvida economicamente do país. Essa região tem como limites ao norte o estado da Bahia, a leste o Oceano Atlântico, a oeste os estados de Goiás e do Mato Grosso do Sul e ao sul o estado do Paraná. Então tá aí o mapa da região, né, da região sudeste, onde temos aí os estados, né, os 4 estados que compõem a região: São Paulo com sua capital São Paulo, né, Rio de Janeiro com sua capital Rio de Janeiro, Minas Gerais com sua capital Belo Horizonte e Espírito Santo com sua capital Vitória. Em relação ao seu desenvolvimento econômico, trouxe aí melhores condições de vida para uma parte da população, mas por outro lado, gerou problemas econômicos e sociais, tais como crescimento de favelas, aumento de casos de violência e de insegurança, falta de assistência médica de qualidade nos hospitais públicos, falta de moradia, o que aumentou o número de pessoas sem teto e a deficiência na qualidade da educação pública, né? Então, como a região foi uma região aí onde atraiu bastantes imigrantes, né, de vários lugares do Brasil, então trouxe aí várias consequências, né, como foi citado aí, crescimento de favelas, aumento de casos de violência, também da insegurança, falta de assistência médica de qualidade, falta de moradia, porque as pessoas saíam de seus lugares, né, e chegavam aí na região sudeste e não tinham condições, né, de construir sua casa. Então, o que que acontecia? Iam morar nas ruas, né, ou então nas favelas. Em relação aos seus aspectos físicos, temos aí o relevo. É bastante diversificado. Os planaltos, as serras e as chapadas constituem sua maior parte, sendo os mais importantes aí os planaltos e as serras de leste e sudeste, onde estão localizados as serras do Mar, da Mantiqueira e do Espinhaço. Então, essas 3 serras aí, elas têm uns grandes destaques aí na região sudeste, né? Também são encontradas depressões, com destaque aí para a depressão sertaneja e a do São Francisco. E é possível também observar a presença de planícies litorâneas e interioranas, além de tabuleiros costeiros, né? Então, em relação ao relevo do Sudeste, é bastante diversificado, né? Porque aí há a presença de planaltos, há a presença de planícies e também de depressões. Lembrando aí, né, que se destaca a depressão sertaneja e a depressão do São Francisco. Em relação aos climas, né, predominam aí o clima tropical e o tropical de altitude. Então, em relação ao clima do Sudeste, tem esses 2 destaques aí, onde as características, né, mais marcantes dos climas dessa região é a forte influência do relevo na temperatura e também nas chuvas. O relevo é responsável pelas chuvas orográficas, que ocorre quando os ventos marítimos tentam ultrapassar relevos elevados, né? Então, essas chuvas orográficas, né, quando tem uma barreira pela frente, elas acontecem, porque aí os ventos, né, precisam ultrapassar essas barreiras e aí eles vão, né, vamos dizer, esfriam, eles se resfriam, condensam e se precipitam aí em forma de chuva. Então, a região sudeste destaca aí, né, o relevo, né, influencia bastante no clima, trazendo aí as chuvas orográficas. Temos aí o mapa da região sudeste, dos climas, né? Onde temos aí o tropical, essa parte laranja, né? Essa parte mais escura. Temos aí o tropical de altitude, esse amarelo aí, mais claro. E temos aí uma parte do subtropical, né? Então, tem um destaquezinho aí de clima também subtropical na região sudeste, que pega aí essa parte marrom, né? Então, o grande destaque aí, como já foi dito, para os climas tropical, tropical de altitude, são os 2 climas
que predomina, que existe aí em maior parte do território da região sudeste. Em relação à hidrografia, os recursos hidrográficos da região são basicamente, né, os rios de planaltos, que normalmente possuem cachoeiras, o que dá grande possibilidade de aproveitamento energético, dificultando assim a navegação. Então, os rios de planaltos, eles são favoráveis à geração de energia devido à sua queda d'água, né? Já em relação à navegação, não é possível. Dentre as suas bacias hidrográficas, destacamos a Bacia do Paraná, a do São Francisco e as bacias do Leste, Sudeste, Sul. Em relação à vegetação, as vegetações predominantes da região são o Cerrado e também a Mata Atlântica. O Cerrado está presente nos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Já a Mata Atlântica encontra-se em áreas litorâneas. Então, preste atenção aí em relação à vegetação, né? As duas formas que existem, o Cerrado e a Mata Atlântica. O Cerrado está presente nos estados de São Paulo e Minas Gerais e a Mata Atlântica aí encontra-se em áreas litorâneas. A vegetação nativa do Sudeste sofre aí a intervenção humana. Originalmente, a região apresenta extensas formações vegetais, onde aí as florestas foram devastadas e hoje, né, os principais trechos preservados estão localizados nas encostas da Serra do Mar e também da Mantiqueira. Então, sabemos quando a vegetação ela sofre a interferência humana, então aquelas áreas, né, elas praticamente estão sofrendo ali algum tipo de desmatamento, algum tipo de destruição. Então, a vegetação do Sudeste sofre com esse problema, né? Aí, interferência humana, ou seja, a destruição, o desmatamento. Temos aí o mapa mostrando a vegetação, né? Onde se destaca aí o cerrado, como foi dito, essa parte aí amarela, que predomina aí, né? Nessa área toda aí amarela, o cerrado. Temos a Mata Atlântica, que é esse verdinho aí, né? Temos uma partezinha da Caatinga, pouquinho aí, mas apresenta uma parte de Caatinga. E tem também os campos, né? Se destaca aí uma partezinha de campos também aí na região sudeste. Mas só lembrando mais uma vez, a vegetação que se destaca é o Cerrado e a Mata Atlântica. Por quê? Porque existe aí em maior parte do território. Demografia da região. Vamos ver aqui alguns fatos importantes da região. É a região mais populosa do país, né? É a mais urbanizada e também a mais povoada. Segundo o censo de 2010, realizado pelo IBGE, os maiores centros urbanos e industriais do Brasil estão no Sudeste. Onde vivem aproximadamente 80 milhões de pessoas, onde grande parte da população dessa região se concentra em São Paulo e Rio de Janeiro. Nessa região encontram-se três grandes metrópoles brasileiras. Quais são essas três metrópoles? São Paulo, né, que é considerada a mais rica aí do país, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que são cidades que oferecem aí boa infraestrutura para receber empresas e também indústrias. São Paulo e Rio de Janeiro são consideradas metrópoles globais por terem, né, expressiva influência econômica. Então, São Paulo e Rio de Janeiro têm um grande destaque aí como metrópoles globais, porque eles expressam, né, aí uma grande influência econômica. Em 1940 e 1950, a industrialização da região sudeste se desenvolveu aí de forma expressiva, contribuindo para o surgimento de empresas públicas e também privadas produtoras de matérias-primas. Esse crescimento atraiu aí a população do campo, que procurava melhores condições de vida, além de migrantes de todo o restante do país. Esse fenômeno migratório de fluxo
né, de grande fluxo é conhecido como êxodo rural. Então, êxodo rural é o quê? É o deslocamento das pessoas do campo para a cidade. Então, quando foram surgindo aí as indústrias, né, que a localização dessas indústrias é geralmente nas cidades, então aí a população que residia no campo foram se deslocando para as cidades em busca de um emprego, né, em busca de melhores condições de vida, onde esse sistema aí ficou conhecido como êxodo rural. A maioria dos migrantes era de camponeses que não podiam comprar sua própria terra, né? Então, como eles não podiam comprar sua própria terra, eles iam, né, em busca de um novo emprego e em busca de trabalhar para as outras pessoas que tinham melhores condições. Hoje, os fluxos migratórios para o Sudeste já não ocorrem tão intensamente, né? Então, não, a população ela já não procura mais a região Sudeste como antes, né? Hoje ele já procura outras regiões brasileiras, como a região Centro-Oeste, que é um grande destaque aí, onde leva muitas pessoas, né, a trabalharem lá, principalmente na plantação, né, de verduras. Aqui mesmo na nossa cidade, né, a gente vê muitas pessoas saindo daqui para ir trabalhar em Goiás, em Minas Gerais, né, nesses locais aí. Então, teve e sempre vai ter o deslocamento de pessoas, né, de uma região para outra, sempre buscando aí as melhores condições de vida. Então, trazemos aí as informações, né, as principais características da região Sudeste, que é a região mais populosa, que é a região mais industrializada do país. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.